Segundo de Samuel, capítulo 22, apenas um versículo de número 40. Segundo de Samuel, 22, 40, eu leio e repito a parte que eu vou destacar, que é a parte A. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes, pois que se levantaram contra mim. Primeira frase, eu quero repeti-la e destacá-la. Pois de força me cingiste. E nós estaremos pregando, se Deus quiser, e com a ajuda do Espírito Santo, sobre como ser crentes fortes. Senhor, muito obrigado esta noite. Muito obrigado por esse momento da palavra, a hora da palavra. Muito obrigado por tudo que nos falaste, nos fizeste até aqui, pelas oportunidades, pelos hinos, pelos louvores entoados, cantados ao seu nome. Muito obrigado. Continue falando conosco, que agora, uma vez mais, através da ministração, da pregação da palavra do Senhor, que a tua palavra nos pegue, a cada um de nós, que a tua palavra nos acerte, que a tua palavra nos incomode num bom sentido, que a tua palavra nos renove, que a tua palavra nos capacite, que a tua palavra nos fortaleça. É o que nós pedimos. Repreenda todo o espírito contrário à tua palavra, que ela tenha livre acesso, que ela tenha vez, que ela tenha voz entre nós, que ela vá e faça o que lhe apraz, e prospere para tudo pela qual o Senhor designou. Em nome de Jesus, obrigado. Amém e amém. Pode sentar-se, igreja amada, em nome do Senhor Jesus. Bom, como dito, nós gostaríamos de falar nessa noite sobre crentes fortes. Eu não vou falar sobre super crentes, porque não existe super crentes, nem supermans, ou super mulheres, ou mulheres maravilhas. Pode ter supermãe, né? Supermans não existe. Agora, também não existe, irmãos, é só no chavão evangélico, crentões. Eu não vou falar sobre crentões, sobre santarrões. Bom, é a nossa igreja, eu posso falar sobre blenhões. Não. Eu gostaria de destacar esta noite e dividir com vocês, compartilhar convosco esta palavra, essa temática, crentes fortes. Quais são as suas características, as suas virtudes, as suas qualidades, né? E aí a gente vai aprender, através dessa mensagem, como ser um crente forte. Quem não quer ser um crente forte? De força me cingiste. Bom, em primeiro lugar, a primeira característica de um crente forte, eu também não vou falar do contrário, porque existe, até alguns brincam apelidando, né? Crentes galinha da Angola. Já viu falar? Ele está sempre, tô fraco, né? Também não é isso. Então vamos lá, primeira característica do crente forte. O crente forte, grave aí, porque nós vamos sair daqui nesta noite sabendo se nós somos crentes fortes, fracos, ou como eu costumo dizer, né? Super mais ou menos. Primeira característica, o crente forte, ele suporta as fraquezas dos mais fracos. Natan, meu filho amado, em quem tem o meu prazer, Mateus 3:17, coloca aí Romanos 15:1, a parte A eu vou destacar. Romanos 15:1. Ora, nós que somos o quê? Fortes. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, para os irmãos romanos. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. Eita! Dá suporte aos mais fracos. Portanto, a primeira característica de um crente forte é que ele suporta a fraqueza dos que não são fortes, dos que são fracos na fé, né? Até quando você coloca 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, há um pensamento que diz que a força e a compreensão
são irmãs, elas andam juntas. Quanto mais forte você for, mais compreensível deve ser. E suportar, ou dar suporte mais ainda, aos mais fracos. Aqui, Paulo ele usa de uma... Hoje, né, eu gosto, eu amo, né? As instituições missionárias, a Jocum, a Amém, né? A Portas Abertas. A gente trabalhou com a Jocum, os irmãos sabem disso, né? Jovens com uma missão. Abençoávamos e vamos voltar, já falei isso aqui. Depois da pandemia parou quase tudo, né? E até a Jocum praticamente parou. Nossos funcionários tiveram que trabalhar, né? Mas nós tínhamos aqui o almoço missionário, a oferta missionária, o culto missionário, e vamos voltar. E os missionários estavam 2 vezes por ano aqui, e a gente aprendeu na Jocum, jovens, Jocum quer dizer jovens com uma missão, né? Que dentre tantas coisas, aliás, nós tivemos durante 16 dias, mais de 2 semanas, 9 missionários acampados lá em casa, imagine, né? Era gente pela varanda, e a gente liberou uma kitnet para eles, mas não foi suficiente. Colocamos algumas redes, né? Para eles dormirem de forma aérea, algumas esteiras, colchonetes, né? Mas eles se espalharam mais pela varanda da casa. Tem uma liderança. A liderança ficou numa suítezinha, até hoje, né? Tá lá que a gente tinha feito para papai, lembra? Maurício era o líder, é verdade. Como eu aprendi com aqueles jovens missionários, né? E dentre muitas coisas, é que quanto mais forte eles são, mais precisam ajudar os que são mais fracos. Às vezes, né, evangelista, não dá vontade de perder a paciência, não dá? Se a gente falar que não, também vai estar mentindo. Às vezes dá vontade de chutar a estaca do tabernáculo, né? Porque lá fora é o pau e a barraca, né? Aqui é a estaca do tabernáculo, né? Mas a gente tem que ter uma paciência, uma mansidão, uma perseverança, um cuidado, um amor muito grande com os velhos na fé, com os fraquinhos, principalmente com os novos convertidos, com os bebês. Então, em todo aquele processo de libertação, então, amados, a força e a compreensão andam juntos. Então, eu aprendi com a Jocum, dentre outras coisas, eu vou falar outra, a evangelização estratégica. Era lindo as evangelizações estratégicas que eles faziam, né? Aqui no nosso bairro conosco, a igreja, frente à igreja, na Praça do Trevo, lembra, André? No Monte da Oração, Bar das Moças, né? Mas Paulo, na sua época, já usava de evangelismo estratégico. Olha o que Paulo diz aqui: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Aí, resumindo, porque esse é o texto que fecha todo o contexto, né? O contexto anterior, ele fala assim: fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, ganhar alguns para Cristo. Evangelismo estratégico. Então nós precisamos ter estratégia. Irmãos, eu não estou falando, eu estou falando de bebê na fé. Eu não estou falando de bebezão evangélico. Eu não estou falando de ovelha. Ovelha é diferente. 40 anos na igreja e ainda está com mimimi. Você conhece alguém que tem décadas na igreja, é um bebezão evangélico? Qualquer coisinha, né, fica de birra, faz pirraça. Aí não, irmão, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando dos mais fracos na fé, dos mais novos, dos bebês em Cristo, né? Então, o crente forte, ele dá suporte, ele suporta a fraqueza dos mais fracos. Se tem 2 capítulos da Escritura, eu vou lê-los. Eu vou lê-los todos, Natan. Se tem 2 capítulos nas Escrituras que eu amo, e são capítulos profundos, tá? É bom nós lermos com uma boa Bíblia de estudo, com um bom comentarista,
um bom teólogo, conhecido, renomado, para entendermos também mais esses textos. Mas algumas coisas a gente pode explicar aqui. Bota aí, Natal. Vamos ler todo o capítulo de 1 de Coríntios, de Romanos 14. Depois a gente vai para 1 de Coríntios 8. Olha o que ele diz em Romanos 14. Eu vou tentar fazer uma leitura mais ou menos dinâmica. Acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Não adianta, irmãos. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, vai dizer outra versão, só come legumes. Quem come não despreza o que não come, o que come não julga o que não come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer nós vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, é tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, melhor dizendo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, irmãos, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa, olha o teólogo, olha o bibliólogo, olha o maior dos apóstolos Paulo dizendo, eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejas, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus, olha aí, irmãos, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, também as da edificação, uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a se escandalizar, a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer ou beber, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o quê? É pecado. Então, amados, você me fala, pastor, eu não como galinha ao molho pardo. Você come galinha ao molho pardo? Amém, irmãos. Quem não come, dá glória a Deus. Quem come galinha ao molho pardo, dá glória a Deus. Não come chouriço? Amém, irmãos. É
pecado, então, amém, os mais fortes precisam suportar as fraquezas mais fracas. 1 Coríntios, capítulo 8, eita, a igreja da palavra, a gente não pode se ausentar de ler a palavra. Vamos de novo, 1 Coríntios capítulo 8, numa leitura mais ou menos dinâmica. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, irmãos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, é verdade. Cada um lembrando da sua verdade, só que a sua verdade é relativa, só de Deus é absoluto. Aliás, Deus é a própria verdade, e verdade absoluta. Todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há. Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos, a não ser uns quilos a mais. Bom, essa foi a minha parte. Tradução, Eduardo Silva da Honra. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Eita! A outra polêmica no vinho. Amém, amados? Comida e também bebida. Carne de porco. Mas olha só, aqui para nós. Vamos para a palavra. Não como carne de porco, porque os judeus não comem carne de porco. Porque está escrito que não pode comer carne de porco. Tem uma lista então: camarão, lagosta, siri, caranguejo e vários tipos de peixe. Sem escama, com couro, verdade ou mentira? Trocentas isso, sem falar. Estou dentro do cardápio da comida, sem falar em outros usos. Mas vamos lá, vamos lá. Porque se alguém te vir a ti que é dotado do saber, a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. É quase acabando, Deus, esse capítulo é pequeno. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Eita! E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais coma carne. Paulo está até falando para ele, com eles, ou em público, para que não venha a escandalizá-lo. Amém, amados? Então, quanto mais forte, mais compreensível. Porque a primeira característica do crente forte é suportar as fraquezas dos mais fracos. Louvado seja Deus. Segunda característica do crente forte está na parte B, do versículo 1 do capítulo 15 do livro de Romanos, que nós temos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Segunda característica do crente forte é que ele não procura se auto-agradar, irmãos. Ele está preocupado com os outros, ele é altruísta. Ele é um babá espiritual de bebês espirituais. Eu vou repetir. Ele é um babá espiritual de bebês espirituais. Aliás, a missão da igreja: salvar os perdidos, resgatar
resgatar os desigrejados e fortalecer os crentes fracos. Missão da igreja na terra, com relação aos outros, grave isso. A missão da igreja, 3:1, salvar os perdidos, resgatar os desigrejados e fortalecer os crentes fracos. Amém? Então, o crente forte, ele é altruísta, o contrário de egoísta. Egoísta só quer saber de si. Como profissional da mente, eu falo uma palavra aqui que é o narcisista. Como está imperando o narcisismo? Aliás, irmãos, hoje de manhã, e agora na abertura do culto, eu falei sobre um dos sinais da volta de Cristo que quase nenhum escatológico fala. A maioria dos escatológicos esquecem, que é o cristianismo em crise, que é a igreja apóstata, que são os falsos profetas. Agora existe um outro sinal da volta de Cristo, que é esse homem doente emocionalmente atual. A 1 Timóteo, capítulo 3, 1-5. Logo no 1 ele fala que nos últimos dias, olha só que coisa, aliás, é 2 Timóteo, meu filho, por gentileza, 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, olha aí, nos últimos dias, são esses que antecedem a volta de Jesus, sobrevirão tempos difíceis, porque, olha aí, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, amantes, diz a palavra, amantes de si mesmos, querendo satisfazer apenas o seu bel prazer. É isso. Agora, o crente forte não, ele é altruísta. Ele está preocupado consigo mesmo. Ele ajuda, grave isso aqui, ele ajuda o outro a subir o Monte Sião. E quando ele ajuda o outro a subir o Monte Sião, ele chega lá em cima junto. Amém? Eu li uma história, eu já li, eu acho milhares de histórias. Quantos livros eu tenho sobre ilustrações, parábolas e histórias? Eu devo quase 10. Então já li centenas, é certo, eu acho que milhares de histórias. Eu li uma que eu nunca esqueci. Aliás, várias. Dois homens caminhavam na nevasca. Neve assustador. Frio muito abaixo de zero. E eles deveriam ultrapassar aquela nevasca para conseguir chegar até a próxima aldeia. A aldeia mais próxima. Mas tinha que subir um monte de meia nevasca. Para descer do outro lado estava a aldeia para se abrigar, para se cuidar, para se aquecer, para se alimentar. No meio da caminhada dos dois na nevasca, viram um homem caído no meio da neve. E um disse assim para o outro: vamos ver se ele está vivo e vamos tentar socorrê-lo. O outro disse: nada, se não estiver morto, deixa que ele vai morrer. Vamos tentar salvar a nós mesmos. Um frio desse, como é que pode? Não! Se aproximou, havia batimento cardíaco, tinha pulso. Ele está vivo, me ajude a carregá-lo. Vou ajudar nada. Carrega você então. O egoísta, eu posso denominar essa história do egoísta e o altruísta. O egoísta então foi na frente sozinho, pisou o pé. Foi na frente. Nevasca dentro. O outro não, eu vou ajudar esse homem. Ele ainda está vivo. Nos lembra a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano em Lucas? Bom, pegou o homem pelo colo, levantou o homem não aguentava a caminhada, debilitado, fraco, morrendo, semi-morto, na verdade. Ele botou nas costas. E carregou aquele homem. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu subir a montanha em meio à nevasca, conseguiu descer para o outro lado com aquele homem, que era o outro lado onde estava a aldeia, e conseguiu chegar lá com o homem. E perguntou aos aldeões:
fulano que saiu na minha frente deveria ter chegado aqui. Não chegou ninguém aqui. Não chegou. Como assim? Ele veio na minha frente, ele não quis ficar para ajudar esse homem, e socorrer o homem, socorrer os dois, na verdade, né? E se recuperaram depois de algumas horas, aqueceram, né? Mas entenderam o seguinte, grave isso aqui, irmãos, que aquele homem que não quis ajudar o semi-morto, ferido, quase coberto por toda a neve, ele morreu congelado e coberto pelas neves. Um dia depois, descobriram. E aquele que ajudou o ferido, com o corpo do ferido, aqueceu o seu corpo. Um corpo é física, aquele silêncio, é quando dois corpos se atritam, se aquece. Não é física? Quando dois corpos atritam, se aquece. E um aqueceu o outro. E um salvou o outro. Um tentando salvar o outro, salvou a si mesmo. Grava isso aqui, amados. O crente forte, ele é altruísta. Ele para ajudar o ferido. Ele trata das feridas. E ele acaba sendo sarado também. Porque pessoas feridas ferem, mas pessoas saradas saram. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Curados para curar, sarados para sarar. Grave isso aqui. Eu vou repetir a frase inicial. Quando você ajuda alguém a subir o Monte Sião é símbolo de quê? Do céu, não é isso? É um dos nomes que simbolizam do céu. Monte Sião, Terra Prometida, Nova Jerusalém, Nova Canaã, é isso? Canaã Celestial. Bom, quando você ajuda alguém mais fraco a subir o Monte Sião, você chega lá. Você chega lá, junto com ele. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, o crente forte, ele vive alegre em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ele vive contente, ele tem a dádiva do contentamento. Ele não tem tudo que ama, mas ele ama tudo que tem. Amém, amados? Hoje de manhã nós falamos aqui sobre isso. Até bota aí, Filipenses 3, 12 e 13. Né? Comemos muito sardinha, né, Nayara? Hoje a gente pode comer. Hoje teve um bolinho de bacalhau, irmão, no café de comunhão. A gente comeu muito sardinha, hoje a gente pode comer bacalhau. Eita! Tá vendo? Hoje falando sobre isso aqui pela manhã. Não que eu tenha já recebido. Não, meu filho, por gentileza. Filipenses 4, 12 e 13. Eu falei 13, eu errei. Filipenses 4, 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele fala assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece, daquele que me faz forte, daquele que é minha força, daquele que me fortalece, daquele que me faz forte. Tudo posso, eu posso passar por toda e qualquer situação e eu tenho contentamento. Estou alegre em qualquer circunstância. Não são as coisas de fora que vão me mudar o que está dentro. É eu dentro que vou mudar de uma certa forma as coisas que estão fora. É isso que Paulo está dizendo. Esse versículo que pego fora do contexto, cria-se um pretexto, né? De super crentes. Eu posso tudo, eu posso ter um iate, eu posso ter uma casa de praia, eu posso ter aquele apartamento, né, que o Petir mais cedo tem em Nova York. E o elevador só os carros, sobe o carro até o apartamento, até o andar. Não. Eu posso ter uma casa de praia, eu posso ter uma casa de veraneio. Não. O Paulo está dizendo, bota no 11, né? Depois do 14. Vamos ler do 11 a 14? Do 11 ao 14. Digo isto, não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente. Eita! Com toda e qualquer situação. Agora vamos. Tanto vocês serão humilhados, como também serão honrados, em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Agora olha o 14, porque o contexto explica o texto. Todavia fizeste bem associar-nos na minha tribulação. Paulo não está falando de casa de praia, Paulo não está falando de casa de campo, Paulo não está falando de casa de veraneio, Paulo não está falando, irmãos, de lancha, de iate, de jatinho. Não. Paulo está falando de lutas, de provas, de adversidades, de tribulações. Eu posso passar em qualquer circunstância, porque é Cristo que me faz forte, é Ele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. Amém, amados? Portanto, o crente forte, ele vive bem em toda e qualquer circunstância. Eu lembro daquele hino, eu gosto muito daquele hino. Diz assim, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Estou alegre comendo sardinha, estou alegre comendo bacalhau. Amém? Porque a minha alegria é o Senhor, não é nem a sardinha, nem o bacalhau. Louvado seja Deus. A minha alegria é o Senhor, e a alegria do Senhor é a minha força. É Ele que me faz forte. E crente forte, ele passa por todo e qualquer tipo de situação, de circunstância. Essa que é a realidade. Ele até olha assim, Senhor, eu não te peço cargas mais leves, mas eu te peço ombros mais fortes. Ombros mais fortes, para poder suportar essas cargas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O navio tem um equipamento, os grandes navios, chamado giroscópio. Perguntei a Tânia hoje, você sabe o que é? Ela quase assim. Aí a gente pesquisa no Google, né? É um aparelho que dá estabilidade e firmeza ao navio, para que ele não venha naufragar, para que ele não fique a pique, para que não entre naufrágio, para que mesmo em meio a ventos contrários, a ondas gigantescas, ele mantenha a sua direção. Crentes fortes pelo Senhor tem direção. Vai vir ventos contrários, não vem, irmãos? Ei, como vem? Vai vir ondas fortes, ondas grandes, não é marola não, falei ondas, tempestades. Mas o crente, sabe o que é o nosso giroscópio? É o Espírito Santo que nos direciona, que nos faz fortes. Quarto lugar, crentes fortes. Conhece e reconhece as suas próprias fraquezas. Coloca aí, Natan. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. O forte, na verdade, é aquele que domina as suas fraquezas. Eita! Deus! Tremendo! Quarta característica, o crente forte, ele reconhece as suas fraquezas. Ele se fortalece nos seus pontos fracos. Ele domina as suas fraquezas e todos nós as temos. Uns, umas, outros, outras. Mas todos nós temos fraquezas. Depois da atenção, vou botar em
Hebreus 4. Mas deixa eu ler. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eita! Crente forte, ele reconhece seus pontos fracos. Eu li um livro dos quase 3.000 que eu já li, intitulado Meus Pontos Fracos. Eita, fortíssimo. Eu sou psicanalista, irmãos, psicanálise é o autoconhecimento, é o estudo do autoconhecimento. Conheça a si mesmo. Meu maior inimigo sou eu, se eu vencer a mim, já venci quase toda a batalha. Grave isso aqui. Tá? Conheça as suas fraquezas e se fortaleça nelas. E domine, vou repetir, crente forte é o crente que domina as suas fraquezas. Porque, amados, o que é o fraco, ou fracote, ou derrotado, senão aquele que está sempre caindo nas suas fraquezas. Cair nas fraquezas é fracasso. Uma coisa é fraqueza, outra coisa é fracasso. Fraqueza é ser tentado, fracasso é ceder à tentação. Eu já falei isso aqui. A sua fraqueza pode ser uma maledicência, a sua fraqueza pode ser uma língua fina. Sua fraqueza pode ser isso. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sei, eu quero falar. Mas se você põe guarda na sua boca, se você põe vigia, sentinela à porta dos seus lábios, se você fecha, se você prende a sua língua entre os dentes e tranca a sua boca, você está vencendo as suas fraquezas. Fraqueza de um pode ser mulher, fraqueza de outra pode ser homem. Eu já falei aqui, quanto eu já ouvi, tanto no gabinete pastoral, como na consulta terapêutica. Tá? Porque você fala assim, tem homem que não pode ver mulher. Eu mesmo já ouvi mulher que não pode ver homem. Cada um com as suas fraquezas. Mas quando você as policia, quando você as domina, você as vence. Crente forte é o que vence, o que domina e vence as suas fraquezas. Essa é a realidade. Bota aí, Natan. Hebreus, conforme eu tinha pedido no capítulo 4, versículo 15. Depois Hebreus 11, versos 34. Primeiro 4 e 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas. Sabe o que quer dizer isso aí? Jesus foi tentado com mulher, Jesus foi tentado com fama, Jesus foi tentado com dinheiro, Jesus foi tentado com poder, Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado com mulher, mas se está escrito lá, né, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, ele sem pecado. Irmãos, ele não é um homem que ousou ser Deus, mas Deus que ousou ser homem e se vestiu de um corpo de carne com todas as fraquezas carnais. Dando isso aqui, porém sem pecado. O único que pisou nessa terra e não pecou, mas passou por todas as tentações e por todas as fraquezas, semelhantes às nossas, conforme diz a palavra do Senhor. E portanto ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele esteve no corpo de carne, sabe o que é isso? Eita! E deixa eu te dizer uma coisa, você vai morrer, ou se você não morrer,
Você vai ser arrebatado vivo pelo Senhor, a igreja será arrebatada, está próximo. Eita. E sejamos a geração do arrebatamento. Jesus não falou o dia nem a hora, mas a época, pelos sinais, a época, pelos sinais. Quando a figueira, eita, todos os sinais já estão cumpridos. Eu já falei, um que acha que é sinal não é. Mateus 24, 15, ou melhor, 14, eu já expliquei. Né? Vamos lá, o que todos acham que é sinal da primeira volta de Jesus, e não é. Evangelização mundial, não é um sinal da volta de Jesus. Mateus 24, 14. 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele não disse, então virá o filho do homem. Então eu voltarei. Não, então acontecerá o arrebatamento da igreja. Não. Então virá o fim. E o que é o fim? Está lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, não tem? 1 Coríntios 15, 24. Paulo vai nos falar. E então virá o fim. Quando ele, Jesus, entregar o reino ao seu Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. O fim será pós-juízo final. O último dos 7 julgamentos das Escrituras. Juízo final é também conhecido como juízo do trono branco. Esse é o fim. Está lá em Apocalipse. Então pode passar nos irmãos valendo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Esse é o fim. Então se cumprirá a evangelização mundial no milênio, período em que Cristo, pós-tribulação ou grande tribulação, reinará por 1000 anos sobre a terra. Pronto. Então, mas não tem mais nenhum sinal a se cumprir. Todos os sinais já foram cumpridos. Jesus está próximo, Jesus está às portas, Jesus não vai voltar, Jesus está voltando. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eita, 7 minutinhos para 9. Então, amados, crentes fortes são aqueles que reconhecem as suas próprias fraquezas, sabem que as têm, e ele é forte porque ele domina as suas fraquezas, porque ele as domina. Natan, esqueci Hebreus 11, 34. Olha só o que ele diz, dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Extinguiram a violência do fogo. Eita, você lembra de quem? Sadraque, Mesaque e a vida dele. Escaparam ao fio da espada. Eita, alguns aqui vieram da memória agora. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ei, Davi é um dentre outros. Amém? Das fraquezas, ou da fraqueza, tiraram força. Né? Eita, estou vendo alguns irmãos pensando assim, meu Deus, sou crente forte, sou crente fraco, ou sou crente super mais ou menos. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai dar para falar tudo. Vamos tentar, 2 minutos, só para. Vamos tentar resumir. Crente forte. Sabe qual da característica? Sabe qual? O crente forte guarda a palavra. Guarda a 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Eu vou destacar a parte B. Ó, crente forte guarda a palavra. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eu já preguei muito esse texto aqui em confraternizações de mocidade, congresso jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Crentes fortes, vence o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Crente forte guarda a palavra. Crente fraco não guarda, mas o crente forte, ele guarda a palavra. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Sabe o 19 do versículo 11? Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu ter uma vida impecável, uma vida consagrada, uma vida santa. Não há atalho
necessário para a santidade é a palavra de Deus. Aliás, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 15, verso 3, se não me falha a memória, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Crente forte, guarda a palavra. Eita! Você tem guardado a palavra, separado o tempo para a palavra, lindo a palavra. Hoje nós falamos, na manhã nós vamos brincar sobre dever diário. Um dos deveres diários é a leitura da palavra. A leitura diária. Eu tenho que só a parte A. Em Deuteronômio 17:19, terás o livro da lei diante de ti, e dele lerás todos os dias da sua vida. Salmo 1, verso 2. Antes do meu prazer na lei do Senhor, na sua lei medito de dia e de noite. Atos capítulo 17, versículo 11. Olha, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras diariamente, para ver se as coisas eram de fato assim. Crente forte, guarda a palavra. Essa é uma das características do crente forte, é guardar a palavra. É ler a palavra, meditar na palavra, examinar a palavra. Tá? Ler a palavra? Vamos lá, ler a palavra. Isaías 34:16. Parte A. Buscar o livro do Senhor e leite. O crente forte, ele lê a palavra. Segundo lugar, ele medita na palavra. Vamos repetir Salmo 1, verso 2. Antes tenho o meu prazer na lei do Senhor e na sua lei medito. Medita. Além de ler, ele medita. Mas além de ler e de meditar, ele também examina a palavra. Tá? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque julgaste eternas a vida eterna, são elas mesmas que testemunham de mim. Grave isso aqui, amado. Crente forte, ele lê a palavra, ele medita na palavra, ele estuda a palavra, ele examina a palavra. E para terminar, tinha tanta coisa aqui para falar, anotado, ia falar do filactério, mas o tempo não vai dar. O filactério é um objetozinho que ficava aqui na testa com a palavra de Deus. É Deuteronômio 6,4, se não me falha a memória. Ouviu Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Mas o que Deus está nos dizendo, que a palavra também tem que estar na nossa mente. A mente é o maior campo de batalha. No coração nós vemos Salmo 119, versículo 11. É aqui na mente. Grave isso aqui. Lá que tem. Mas em último lugar, crente forte. Ele se enche do Espírito. Então, livro de Efésios, capítulo 3, versículo de número 16. Eu profetizo uma igreja de crentes fortes. Em nome de Jesus Cristo. Crentes fortes. Crentes fortes. Olha para quem está do seu lado com todo o amor e carinho. A primeira vez hoje, talvez a última. Grava isso aqui por hoje. Olha assim, você é um crente forte. Você é uma crente forte. E crente forte suporta as fraquezas dos mais fracos. O crente forte não é egoísta, é altruísta. O crente forte vive alegre em toda e qualquer situação. Não importa, o crente forte reconhece suas próprias fraquezas, domina o crente forte, guarda a palavra, e o crente forte se enche do Espírito. Aleluia! Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo, no homem interior. Aí, Natan, lembrei de uma texto agora, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, qual solução, mas enchei-vos do Espírito. Eu termino, não adianta ser cheio de dinheiro e não ser cheio do Espírito. Não adianta ser cheio de fama e não ser cheio do Espírito. Não adianta ser cheio de títulos e não ser cheio do Espírito. Eu sei. Não adianta ser cheio de cargos e não ser cheio do Espírito. Não adianta ser cheio de casas e não ser cheio do Espírito. Não adianta ser cheio de carros e não ser cheio do Espírito. Não adianta ser cheio de influências e não ser cheio do Espírito. Não adianta ser cheio de poderes, mas não ser cheio do Espírito. Eita, o que adianta é ser cheio do Espírito. Atos 1:8. E recebereis poder, e é mais que força. Aí recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Louvado seja Deus. Eu termino. Como comecei. Vamos ser crentes fortes. Crentes fortes. Suportam as fraquezas dos mais fracos. Crentes fortes. Não são egoístas. São altruístas. Crentes fortes. Reconhecem, dominam as suas próprias fraquezas. Crentes fortes. Vivem contentes, porque ele tem a dádiva do contentamento em toda e qualquer situação, com sardinha ou com salmão. Crentes fortes, guardam a palavra, e crentes fortes, se enchem do Espírito. Que Deus nos abençoe esta noite, crentes fortes, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, por essa